E pretendemos, Pai, não sair da tua presença, Pai. Que a tua graça, a tua misericórdia, Pai, venha sobre nós. Pai, que a palavra, Pai, venha tocar nos nossos corações. Pai, abra a porta da palavra, Pai, para que venha entrar dentro de nós. Para que nós venhamos aprender mais de Ti, Pai. Para que, Senhor, essa palavra venha sair, Senhor, como uma espada, Pai. Nos nossos corações, Pai, para que ela não venha sair. Deus, fala com a sua igreja, Pai. Senhor, reaviva, Pai, a sua igreja, Pai, essa obra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Usa a tua filha, Pai. Que não seja mais ela agora, Pai, mas sim o Senhor, Pai. Que ela seja a boca do Senhor aqui, Pai, nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Fala com o teu povo. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero saudar e cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Amém, Jesus. Amém. Amém. Toda honra, toda glória seja dada ao santo nome do nosso Deus. Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado nesta manhã. Amém? Amém. O Senhor, Ele é digno, irmãos. Em todo tempo, Ele é digno. Ele é santo, 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 santo. Amém. Aleluia. Por isso, nós nos reunimos aqui para confirmar esta palavra. Amém? Amém. Irmãos, eu gostaria de ler convosco em Filipenses, capítulo 4 e o versículo 4. Somente um versículo. Amém. Hoje eu vou contar com a ajuda da missionária Thalita para estar me ajudar a pregar. Amém? Amém. Filipenses capítulo 4, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Amém. Amém. Irmãos, podemos assentar. Amém. Essa palavra, ela é conhecida, né? Às vezes a gente ouve, né? Passamos assim. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração. A alegria, irmãos, e a felicidade. São palavras que parecem iguais, mas elas têm um diferenciamento. A felicidade, irmãos, é aquilo que muitas vezes eu tenho momentaneamente. Eu comprei um carro, digamos, era um sonho, era um projeto de vida. Então eu fiquei feliz que eu comprei um carro. Eu tive um filho, fiquei feliz. Isso é momentâneo. É coisas que acontecem na nossa vida. Agora Paulo, ele poderia até dizer assim para nós: sejam felizes sempre. Ele poderia usar essa expressão: para sempre sejam felizes. Não, ele disse: alegrai-vos, ou seja, regozijai-vos. E o interessante que Paulo veio falar, ele diz sempre. Sempre regozijai-vos. E essa alegria que Paulo está a falar, irmãos, ele não está a falar, não é uma conversa de Paulo à toa. Isso aqui é uma ordem, é um mandamento. Meu Deus. O crente, ele tem que ter o fruto do Espírito, que a alegria faz parte do fruto do Espírito. Agora, porque esse ano eu não pude comprar uma roupa de grife, eu não estou bem? Quantas vezes nós estamos assim, ó, irmãos, numa gangorra? Agora eu estou na nuvem 9, estou quase faltando uma para chegar no céu. Porque eu fui lá, eu estou no trabalho do ano, aquele trabalho que eu queria, eu fiz isso, fiz aquilo. Às vezes nós estamos envolvendo a alegria do Espírito com coisas momentâneas. Um dia a irmã, a esposa do presbítero Júlio, estava comigo na Inglaterra. E ela virou para mim e falou assim: pastora Ana, você é uma mulher que já enfrentou tanta coisa. Você ainda enfrenta, mas você é uma mulher alegre. Daí eu disse para ela: eu tenho a alegria do Espírito, irmã Tatiane. Isso é incondicional, irmãos. A alegria do Espírito é algo incondicional. Irmãos, Salomão, ele falou uma palavra muito interessante. Ele fala sobre o riso inútil. Quando Salomão fala do riso inútil, sabe o que Salomão quer dizer com riso inútil? É essa alegria momentânea. Ah, encontrei meu namorado.
Ai, tô tão contente. Eu vi ele. Encontrei minha namorada. Salomão está dizendo que isso é inútil. É inútil. E muitas vezes nós temos tido uma vida na presença de Deus inútil. Porque nós estamos correndo atrás desse riso inútil. Eu já vi crente orar, Senhor, me faz sorrir. Pô. Como eu já disse, a alegria, irmãos, ela é fruto do Espírito. Irmãos, mas nós muitas vezes paramos em situações que nós até queremos produzir alegria. Estamos como palhaços, produtores de alegria, de momentos. Mas essa alegria, ela vem do Espírito. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, eu gostaria que a missionária Thalita lesse. É uma palavra muito conhecida nossa. É uma palavra que Paulo fala da momentânea e leve tribulação que dará para nós um peso de glória. Capítulo 17, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Mas nós tratamos isso como se fosse o quê? Nós tratamos como, meu Deus, agora estou passando por uma tribulação, é eterno. Paulo fala essa leve e momentânea tribulação. Ele está a falar de algo. Pode ler, missionário. Que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E nós tratamos a tribulação como se fosse nossa inimiga, pastor Diogo. Que ela não produz nada. Para nós, aí estou passando uma tribulação. Irmão, orem por mim, me ajudem. Vamos passar banho, vamos fazer isso, fazer aquilo. Sabe o que Paulo está dizendo? Essa momentânea e leve tribulação, ela vai produzir um peso de glória e de alegria eterna. Glória a Deus. Mas nós estamos a lidar com isso como se fosse um peso na nossa vida. Filipenses 4, 22. Eu gostaria que a missionária Thalita lesse. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Sabe por que Paulo está falando isso? Sabe onde que Paulo estava falando isso aqui, irmãos? Paulo estava preso. Quando ele fala da casa de César, sabe o que é os da casa de César? Os guardas da guarda pretoriana. Era o guarda da elite. O que acontecia? Paulo era levado, algemado com um guarda daqueles. Você acha que isso para Paulo era mal? Não era. Porque ele usou esse meio para evangelizar todos os guardas. Por isso ele diz, todos os santos e salvos, principalmente da casa de César. Aleluia! Quem era da casa de César? Os guardas da guarda pretoriana. Sabe o que você está preso de ganhar uma igreja para Jesus? Ganhar 100, 200, 300 guardas, pastor Diogo. Paulo disse assim, olha, isso aqui não foi para mim peso nenhum. Pelo contrário, foi para a expansão do evangelho. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas aí, irmãos, nós ficamos cabisbaixos. Às vezes a gente passa por um versículo desse. Paulo está saudando. Mas você não está entendendo que Paulo está falando que os da casa de César são os guardas da pretoriana. Era eles. Já era uma igreja ali na cadeia. Você viu os apóstolos. Paulo e Sila, por exemplo, cantando, presos. Tem uma vida feliz em Cristo Jesus. Mas nós temos nos baseado em coisas. O salmista disse assim, olha, torna a dar-me a alegria da salvação.
é para tornar da alegria da salvação, porque se perdeu em algum lugar. E agora eu gostaria de refletir juntamente com a igreja, aonde é que nós perdemos essa alegria? Ah, está chegando o final do ano, eu estou frustrado. Eu estou frustrado, eu não comprei a casa do meu sonho, eu não entrei naquele trabalho. Ai, pastor, eu estou tão triste com esse ano, com uma derrota, um problema atrás do outro. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pelas derrotas deste ano, porque elas me fizeram ver quem eu sou ainda. Mas, irmãos, o que o Espírito Santo vem falar no meu coração é que nós precisamos ter esse equilíbrio. Mas sabe por que nós não temos esse equilíbrio? Aqui eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Porque nós temos estado distraídos. Muitas das vezes nós temos estado distraídos, irmãos. A distração, muitas vezes, ela tem nos levado a perdas. Aí nós temos que tomar cuidado. Sabe uma coisa que eu analiso toda vez que o pastor Diogo vai pregar aqui? Ele diz assim: irmãos, prestem bem atenção na palavra. Irmãos, dê-me a tua atenção. Ele sempre fala isso. Mas sabe o que ele está querendo dizer para você? Não perca a revelação. É isso que ele está querendo dizer. Não se distraia um segundo. Porque nesse um segundo você pode perder a revelação, que é algo para toda a tua vida. Eu, quando o pastor Diogo está a pregar, qualquer um dos irmãos aqui está a pregar, eu presto bem atenção em cada vírgula. Porque eu sei que o Senhor está falando comigo. Aleluia, Jesus. Irmão, a distração, ela é um grande inimigo do propósito de Deus na nossa vida. Sansão foi um que se distraiu. E o propósito que era para Sansão viver, ele não viveu. Ele se enrolou lá no final, fez daquele jeito. Um dia eu estava vindo com a missionária Thalita para oração e ela disse assim para mim: pastora Ana, eu quero viver o propósito de Deus que Ele tem para a minha vida aqui na terra. Eu quero viver esse novo de Deus, o propósito de Deus. Mas tem crente que ele diz assim: não, deixa passar batido, do jeito que tá bom. Não esquecendo você que você vai ter que prestar conta um dia perante Deus sobre isso também. Você acha que você vai salvar a batida do bom, sendo conhecedor da palavra? Porque, irmão, se você perder a revelação, você não vai desfrutar do benefício dela. Entende o que é isso? Tem crente que ele vive mal-humorado, frustrado, porque ele não sabe o que é o benefício da revelação. Eu queria dizer para vocês que o novo, quando ele se quebra de fora para dentro, ele mata a vida. Mas quando ele rompe-se de dentro para fora, ele traz vida. Glória a Deus. Aleluia. E Deus, o que Ele está querendo fazer é de dentro para fora. Amém. Glória a Deus. Por isso nós estávamos a falar que Deus é detalhista. Eu queria pedir para a missionária Thalita ler Êxodo 25 e 22. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa palavra. Não se distraiam. Não se distraia com aquilo que Deus está fazendo na tua vida nesses dias. Aleluia. Não se distraia com os detalhes. Glória a Deus. Porque Ele é detalhista, ouça bem. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amém. Aleluia. Irmãos, Deus quando começou o tabernáculo, Ele começou, as ordens eram de dentro para fora. Ele começou com a parte de dentro. A arca, você pode ver que quando Ele vem falar da arca, Ele começa de dentro para fora. Por último, que Ele fala,
então será colocado os 2 querubins, um olhando para o outro, e em cima da arca terá um espaço no propiciatório, onde eu virei ali para falar contigo. Mas nós passamos batido por essas coisas, porque nós não prestamos atenção nos detalhes. Olha como Deus foi detalhista ao construir o tabernáculo. Se você ler 25 e 10, começando pelo 10 até o 22, você vai entender do que Deus está a falar. Mas sabe o que acontece, irmãos? Não, segredo é eu colocar aqui um jaquetão, um saião, um negócio assim, um cabelão, tá tudo no ão, andar junto com o cão, e assim é segredo. Não, é aquilo que o presbítero estava falando hoje. Analise a palavra, o conhecimento. Mas eu não quero perder meu tempo para ver quantos côvados era. Eu não vou ler a genealogia. Eu não vou buscar profundamente. Não, pastor Diogo, isso aqui é tudo balela, pastor Diogo. Vamos passar por cima. Vai. Olha, que Deus, Ele é detalhista. Ele falou assim, olha, coloca as tábuas, tu coloca as leis dentro da arca. Aí ele fala dos 2 querubins, tinha que estar um olhando para o outro, mas não esquecesse do espaço do propiciatório, porque era ali o lugar que Deus queria falar. Glória a Deus. Muitas vezes o que nos mata é não prestarmos atenção nos detalhes. Eu te digo, Deus é detalhista. Deus chega e diz assim, olha, pastor Diogo, eu te chamei, mas eu quero assim. Missionária Thalita, eu te chamei, mas você vai andar assim. Presbítero, eu chamei você, mas eu quero assim e assim. Essa é a minha forma. Senhor, como que eu vou fazer a tua obra? Aí o Senhor dá os detalhes. Deus, Ele fala com Moisés. E Ele diz, dentro da arca, você coloca as leis que eu vou te dar. Poderia ser para fora, mas Ele disse dentro. Quantos detalhes passam desapercebidos por nós? E o que eu acho mais interessante que ele diz ali, eu virei e falarei contigo. Irmãos, existe um espaço para Deus vir falar. Um lugar vazio. Um lugar de intimidade. Existe um lugar de intimidade entre eu e Deus. Eu posso orar com a irmã Lu, orar com o Cláudio, com a missionária Thalita, com o presbítero, com o pastor Diogo. Nós podemos levantar um clamor aqui, mas eu tenho que ter esse meu momento a sós com o Senhor de intimidade, de saber as regras. Como que eu vou fazer? De que maneira? Porque eu não posso fazer da minha forma. E o lugar que Deus fala, irmãos, ele precisa estar livre. Esse lugar que Deus está a falar, ele precisa estar livre. Ele não pode ter nada de interesse. Às vezes eu posso chegar na presença de Deus, eu vou buscar Deus. Vamos orar, presbítero. Vamos orar, Thalita. A luta está grande, vamos orar. Eu vou orar porque a luta está grande. Vocês estão entendendo? Vamos orar, porque senão, olha, está vindo uma luta aí, um vento, uma coisa assim. Mas é porque a luta está grande, não é porque eu quero me relacionar com Deus. Vamos fazer um propósito, irmão, para nós sair dessa mesmice. Não é para me relacionar com Deus, é para melhorar a minha performance. E sabe o que é mais interessante?
Às vezes nós vamos para a oração da consciência para Deus. Eu já vi crente aqui da consciência para Deus. Não posso falar. Irmão, Deus perdeu o controle, irmãos. Você não nasceu e Deus disse, ai, agora nasceu o Cláudio. O que eu vou fazer? Deus não perdeu esse controle, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que, lá em Efésios, que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Aleluia. Está entendendo? Para que você seja incorruptível. O salmista disse assim, olha, ainda quando eu era um embrião, Salmo 139, versículo 16, ele diz, o Senhor já falava sobre mim. Quando eu era um embrião. Aleluia. Agora aí nós vamos dar conselho. Se o senhor não fizer assim, olha, vai acontecer aquele negócio ali. Você não vai dar certo, vai dar um torto. Irmãos, nós vamos para a oração para ouvir Deus. Nós precisamos parar muitas vezes para ouvir. Não tem como eu ouvir o pastor Diogo se eu não calar a minha boca e chegar na frente dele e esperar ele falar. Há momentos que eu preciso parar e deixar só ele falar, até para eu entender o que ele está falando. Não tem como eu entender nenhum dos irmãos. Como se eu fosse a dona da verdade, tá percebendo, diante de Deus? Às vezes a gente vai orar, a gente chega lá e blá 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 blá. Pronto, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Canta um louvor, levanta. Você já parou para se joelhar e não falar nada? Estou aqui para te ouvir. Eu já tive 3 horas sentado nessa cadeira que o pastor Diogo está. Calada. Aqui, nesse mesmo lugar. Esperando Deus falar. Mas nós não queremos parar para ouvi-lo. Irmãos, quando você parar para ouvir Deus, você vai entender que Deus, Ele tem uma forma de trabalhar e uma movimentação. Porque às vezes, irmão, nós estamos funcionando aqui dentro da igreja. Já está no automático. É um mecanismo. Está no automático. Eu chego, faço isso, faço aquilo, é tudo automático. Não, porque o culto ele tem que começar assim. Uma hora o outro faz isso. Isso já parou para chegar aqui no culto e dobrar o joelho e dizer, hoje nós vamos só orar? Você já parou para isso? Porque nós temos funcionado automático. Isso é preocupante. Mas o Senhor nos chamou para fluir nele. Então quando eu parar, missionária Thalita, eu vou entender. Deus vai começar a trazer um mapa do que Ele quer. Nós precisamos do mapa de Deus. Porque senão nós estamos fazendo coisa, pastor Diogo. Jogando dinheiro fora. Tempo fora. Horas fora. Mas nós, muitas vezes, não mudamos porque nós já criamos uma performance. Não, irmão, lá, como o presbítero falou aqui, eu louvo a Deus que Deus começou a falar desde o começo. Não, porque lá em Coríntios, Deus diz que é assim, presbítero. Não, eu pego só aquele versículo isolado, ou lá em Êxodo, ou lá não sei aonde, eu pego um versículo isolado, ele não tem referência com os demais, ele não faz uma homilética bíblica, e daí ele diz que é aquilo ali, e ele para ali, porque ele não consegue ouvir Deus. Então ele já tem uma performance criada. Irmãos, Deus quer mudar a movimentação. Porque Deus, Ele é um Deus transicional.
Pode ver que Deus vem transicionando a Páscoa para a ceia. Ele vem transicionando. Ele é transicional. Eu quero dizer para os irmãos que quando muda o cenário, muda a forma de fazer as coisas. Às vezes não está mudando o cenário, só que nós não estamos percebendo. Quando muda o cenário, muda a forma de fazer as coisas. Sabe? Muda. Você quer ver um cenário que mudou? Amém. O cenário que mudou foi quando o Senhor manda lá no deserto maná. Certo? E ele disse assim, olha, o que vocês tiverem que pegar, peguem para hoje. Porque amanhã já não vai dar. Vocês já não vão aproveitar. Aí sabe o que acontece? Aí vem Jesus na transição. Na multiplicação do pão, ele disse assim, ó, junte tudo que sobrar, para que não se perca nada. Vocês estão entendendo a movimentação? Aí não. O pastor Diogo, ou a pastora Ana, ou a irmã Lu, por exemplo, diz assim, não, Deus me chamou assim, assim. Porque assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, eu tenho síndrome de Gabriela. Eu não mudo. A minha mente não é renovada. Eu sou uma bitola. Eu sou meba. Eu não caminho. Eu não adianto. Eu não dou passos para o propósito de Deus. Sou mébano. Eu já pedi perdão a Deus por ser uma meba. Muitas vezes eu falei, Senhor, quantas vezes eu preciso me empurrar, metendo um cárcere para mim ficar aqui dentro da Holanda. Tá aqui a Lu que sabe, porque eu não queria fazer, eu ficava indo e voltando para Portugal. Tá aí eles que podem dizer. Aí um dia o Senhor falou, peraí, eu já sei como é que você fica. E ficamos bem ficados. Aí Deus te mete, você está pensando o quê? Você está pensando que você tem o controle? Quando Deus te meter no cárcere, eu digo porque eu sei o que é cárcere privado. Eu sei o que você fica preso. Nós nos distraímos com as coisas desta vida. Vivemos distraídos. Deus quer falar, mas nós não estamos ocupados, irmãos. Nós estamos distraídos com muita coisa deste mundo. Nós não somos uma pessoa de um só propósito. Não, missionária Thalita, nós não somos. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Quando eu e você formos pessoas de uma só coisa, um só propósito, as outras coisas vão achar o lugar delas na nossa vida. E nós não vamos precisar mais ir atrás de coisas delas. Pelo contrário, ela vai te encontrar no propósito. Aleluia. Ela vai te encontrar no propósito. Eu sempre digo, entra no propósito de Deus, que se você entrar, o que você precisa está lá. Você só não encontrou porque você não entrou no propósito. Esses dias eu voltei a rachar a cabeça de uma pessoa para falar isso. Eu falei, sabe por quê? Você está assim, vivendo esse fiasco, porque você não entra no propósito de Deus. Procura estar lá. Vem buscar, mano, vem, está aqui, tá na minha mão. Venha pegar aqui a chave. Um dia eu estava orando, de madrugada o Senhor falou assim, ó, manda vir pegar na tua mão a chave. Está na tua mão a chave. Ainda brinquei com o Lucas, eu falei, neguinho só vai se livrar para pegar essa chave. Tá? Porque se você não entra no propósito, você vai ficar procurando coisa, mas elas não virão a ti, porque ela está lá. Eu observo muito Paulo.
Paulo disse assim, ó, eu não digo que já tenho alcançado. Veja bem, Paulo disse, eu não digo que já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha bem, olha o que Paulo está numerando. Ele diz, uma coisa eu faço. Eu esqueço as coisas que para trás ficaram. Aleluia. E prossigo para aquelas que estão à frente. Aleluia, Pai. Veja bem, uma coisa ele faz. Ele não disse, olha, eu estou com a minha mão cheia de coisas. Ou eu fico olhando para 1000 coisas. Porque há pessoas que têm 1000 objetivos e não alcançam nenhum. Ele diz assim, eu gosto muito dessa parte. E avanço para aquelas que estão diante de mim. Sabe por que a vida da pessoa não sai do lugar, irmão? Porque ela não avança. Olha o que Paulo está falando. Ele diz, ó, eu avanço para aquilo que está diante de mim. Uma mulher quando sabe que está grávida, o que ela faz? Ela está grávida, então ela vai dormir e vai dizer, olha, vou esperar o bebê nascer? Não. Ela faz o pré-natal, ela prepara o enxoval, porque ela sabe que aquilo vai acontecer. Vai nascer. Mas a pessoa entrusa os braços e diz assim, deixa que chova para cima ou para baixo. Paulo disse, eu prossigo para alcançar aquilo a qual eu fui alcançado. Por Deus, eu prossigo para o alvo do propósito. Que propósito que você tem caminhado? Paulo esclareceu isso aqui, como eu gostaria que a igreja entendesse essa palavra que Paulo está falando. Ele disse, eu prossigo para o alvo, independente, pastor Diogo, se eu estou feliz, se tem dinheiro no meu bolso, se não tem. Independente se eu tenho carro, pastor Diogo, mas eu tenho método. Independente da condição, irmãos, porque tem crente que para, porque, ai não, Deus não me deu isso aqui esse ano. Passei o ano inteiro e não engravidei. Gente, Paulo disse, olha, eu vou pro alvo. Propósito. Se for preciso, eu passo o dia inteiro só nessa parte de Paulo. Sabe o que Davi disse? Ele disse assim, ó, uma coisa. Eu pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa, ele disse, uma coisa eu faço, ele disse. Eu pedi ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na sua casa. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Pare de ficar atirando para todo lado, perdendo munição. Porque tem gente que só perde munição. Ele é um soldado que só perde munição. Não acerta nada. Não acerta o alvo. Jesus chega em Marta. E Jesus diz assim para Marta, Marta, você está muito ocupada. Uma coisa que falta, Marta. Maria deixou tudo e pegou o melhor. Sabe o que é Jesus? O próprio Jesus traz um foco. Eu sempre digo que em tudo abraça, nada perde. Não chegou a lugar nenhum. Por isso nós precisamos largar algumas coisas. Nós precisamos largar algumas coisas que estão em nós mesmos. Deixar para trás essas coisas. É como eu digo, irmãos, eu posso até cometer erros, mas eu não posso me tornar um erro. Eu não posso me tornar um erro. Eu posso até tropeçar, missionária Thalita, em algumas pedras. Porque todos nós aqui tropeçamos. Mas eu não posso me tornar uma pedra de tropeço para você. Eu não posso me tornar uma pedra de tropeço. Que pega. Ela nem entra e nem deixa os outros entrar. Muitas vezes o que a missionária Thalita fala, o que o presbítero fala, o pastor Diogo, pode até soar às vezes alguma coisa como heresia, como herege. Mas irmãos, sabe qual que é a maior heresia? É um coração herege. Um coração cheio de vaidade, porque ele não se dobra a missionária Thalita. Ele é idólatra de si mesmo. Ele não prega heresia, Thalita. Ele é uma heresia. Paulo disse assim, ó. Olha para mim que eu reflito a glória de Deus. Esse dia o presbítero falou sobre isso.
Paulo orienta. Olha para ele. Agora, imagine se o mundo for olhar para nós. Será que o mundo, irmãos, pode encontrar em nós a glória de Cristo? Irmãos, nós precisamos conhecer mais o coração de Deus. Porque às vezes o pastor Diogo pode vir me dar um conselho e eu olhar assim para o pastor Diogo e dizer: não, o pastor Diogo está falando para mim uma heresia. É uma loucura que o pastor Diogo está falando, eu não vou obedecer. Não, bater de frente com ele. Eu já estou com o coração herege. Mas não, Diogo, porque Deus pensa assim, porque Deus é assim. Quem sou eu para conhecer os planos de Deus, Diogo? O pensamento de Deus? Cabe a Deus querer usar o seu servo? Amém? Eu vou ouvir. Nós nos afastamos muito de Deus, irmãos, quando nós agimos na nossa intelectualidade própria. Porque é assim, não, isso aqui não tem lógica, não, Deus. Aqui está falando assim, e aí nós usamos a Bíblia como um escudo para defender a nossa vaidade, a nossa carne, a nossa vontade. Nós usamos a própria palavra de Deus muitas vezes, é aquilo que o presbítero disse. E aí, irmãos, nós não conseguimos ter esta alegria do Espírito. Por isso eu queria pedir para a missionária Thalita ler Abacuque capítulo 1. Eu quero usar esse profeta como uma referência do que se passou. Até o versículo 5, certo? Sim. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Amém. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Abacuque, ele estava perante o caos. Ele estava perante uma situação que Deus só mostrava para ele a injustiça, a corrupção de Israel, toda a desgraça que rodava Israel. O que Abacuque faz? Ele começa, assim como o profeta Isaías, ele começa a dizer, como quem diz: ai de mim, ai, só tem ai. Isaías só tinha ai. Isaías se sentia sabe, o anjinho ali no meio, porque ele só reclamava. Assim estava Abacuque. Abacuque só estava dizendo: meu Deus, de uma desgraça acima da outra, mentira, corrupção. Só que sabe o que acontece? Deus vem e fala com ele. E aí Deus traz uma palavra que eu acho muito interessante. Deus diz assim: ó, realize em vossos dias uma obra que se contar não vai acreditar. Aleluia. Olha bem, contando ninguém vai acreditar. Se você ler, você vai ver sobre a invasão dos caldeus, sobre a relação de Israel ser tomada, Judá. Tudo isso ele viu. Tudo isso Abacuque viu. Então ele estava ali só na reclamação. Ele estava ali na crítica. Só na reclamação e na crítica. E às vezes nós estamos assim: Senhor, por que tu me trouxe? Olha onde nós estamos, no meio de uma guerra. 1.000 e tantos quilômetros. Aí. Estamos a pagar pela guerra. Verdade. Estamos a pagar por ela. A pagar por armamentos.
a pagar, os nossos filhos a pagar a inflação altíssima. Aí a gente começa a reclamar porque é a guerra, porque não sei o quê, porque esse ano não deu para fazer isso, por causa disso, por causa daquilo, porque a gente só consegue ver o caos. Aí teve a pandemia, daí teve isso, teve aquilo outro. Aí porque Deus me levou para o Vale dos Ossos Secos, pastor Diogo. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês? Agora Deus, por que será que Deus me trouxe para o caos? Por que será que Deus me trouxe para o Vale dos Ossos Secos? Irmãos, Deus não quer mais diagnóstico. Ele não precisa de diagnóstico. Ele te trouxe para você profetizar vida, para você fazer a diferença. Glória a Deus, aleluia. Se você está aqui, louve ao Senhor, porque é você que Ele quer usar. Aleluia. Deus levou Ezequiel para o Vale do Ossos Secos, por quê? Porque Ele sabia que Ezequiel, dali, daquele Vale do Ossos Secos, trazia vida pelas suas palavras. Agora se nós ficarmos aqui olhando para o outro, e o caos, e a luz que aumentou, e o gás que não sei foi para onde, irmãos, quem vai dar o dinheiro do gás é Deus. Eu não estou preocupado com o gás. Ele nos chama do caos, irmãos, para trazer vida. E sabe o que acontece, irmãos, nesses dias? Nós queremos ser felizes, queremos que quem está do nosso lado sejam felizes, mas nós queremos, primeiro, é aquele negócio. Não, as pessoas têm que se tornar boas para nós amá-la. Quando há a possibilidade das pessoas se tornar boas, irmãos, é através do teu amor por elas. E sabe o que acontece? Eu fico indignado quando eu vejo as pessoas falar assim: ai, mas como é que a gente prega para aquela gente? Não tem condições de pregar para aquela pessoa. Como que eu vou explicar isso aqui? Como que eu vou explicar que eu dou dízimo? Como que eu vou explicar que eu faço isso, que eu faço aquilo? Por favor. Sabe o que acontece, irmãos? Ultimamente conosco é que nós temos tentado explicar Deus, mas só sobra explicar Deus para quem não vive com Deus. Se eu tenho um relacionamento com Deus, eu não preciso explicar Deus, até porque ninguém explica Ele. Agora, se você viver uma vida com Deus, automaticamente o Espírito Santo vai se revelar em você. E você não vai precisar da explicação de nada. Glória a Deus, aleluia. Você não vai precisar. Eu digo para vocês, porque eu olho para cada um, às vezes eu digo assim: nunca precisei explicar. Precisei ter relacionamento com Deus. Eu precisei orar. Precisei ter uma vida com Deus. Eu nunca precisei explicar Deus para o pastor Diogo. O pastor Diogo nunca precisou explicar Deus para mim. Ou a missionária Thalita, ou vice-versa. Mas a gente vai encaixando, crescendo em Deus. Tentar explicar Deus é só o que sobra para quem não vive com Deus. Só isso. Por isso que tem gente que não ganha uma alma para Jesus, porque ele fica ali, se rodeando. Abacuque queixa-se porque que Deus faz ver ele tanta desgraça. Não há expectativa das pessoas, irmão, que ditam a missão de Deus na minha vida. Não. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você. Nós pregamos, nós falamos muito, né? Alguém já me perguntou até uma vez assim: pastora Ana, você acredita, né, pastora Ana, tem que haver um evangelho reformado. O evangelho agora precisa ser reformado. Precisa ter um evangelho reformado. Eu quero dizer que quem precisa ser reformado sou eu. Amém. Eu é que preciso ser reformado, porque eu sou uma carta lida. O evangelho nunca precisou ser reformado, pastor Diogo. O evangelho é o evangelho. Mas aí, eu vivo falando que quero o evangelho reformado. Quem tem que ser reformado sou eu. Mas eu quero dizer que essa geração, irmãos, e esse evangelho, ele precisa dar uma resposta a essa geração. Tendo
entendam bem o que eu quero dizer. Eu não estou falando aqui só do evangelho da cruz, mas que através da cruz, desse evangelho da cruz, eu dou uma resposta para uma geração que não tem paz, através do evangelho. É um evangelho que dá uma resposta para a necessidade da nação, para a cura. Então por que nós oramos para Jesus curar? Às vezes é um desequilíbrio. Vivemos um evangelho de coitadinho também. Porque eu sou um desgraçadinho, não mereço nada mesmo, eu sou isso, aquilo, outro. Não, o evangelho tem que ter equilíbrio. Então Jesus não precisava ter ido para a cruz. Já que eu não preciso de cura. Já que a nação não precisa de cura. Já que a peste não precisa ser enfrentada. A Bíblia diz que ele consumou tudo na cruz do Calvário. Por isso que eu digo que Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Jesus transforma, Jesus leva para o céu. E Jesus é a solução. Sim. Eu tenho que ser uma resposta para essa nação. Nós estamos diante de uma geração, pastor Diogo, que você vai ter que se debruçar muito. Porque é uma geração, pastor Diogo, que ela entende tudo de direita e de esquerda, mas ela não entende nada de Bíblia. Então se debruce na Bíblia, pelo menos para ensinar. Foi aquilo que o presbítero disse. Entende de manipulação muitas vezes, mas não tem entendimento do que é verdade. Nós não estamos aqui como igreja para defender o direito, porque a igreja ela é gloriosa e ela vai ter um final glorioso. Amém. Glória a Deus. Amém. Entendam bem. Estava confusão lá no Brasil agora, nesses dias. Um defendendo, porque eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou não sei do navio, eu sou do bote, eu sou não sei da onde. Nós somos de Cristo. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que a igreja não existe por causa do mundo. Mas o mundo ainda está aqui por causa da igreja. Amém. Porque se tirar a igreja, acabou tudo. Porque nós estamos aqui para manifestar o amor de Jesus Cristo, irmãos. Esse dia eu estava vendo um vídeo com o pastor Diogo, onde o pregador dizia assim: nós não estamos aqui para pregar moral para o mundo, mas para pregar o amor de Deus para o mundo. Não adianta nós querer moralizar o mundo, mas é através do amor de Deus que eles vão ser transformados. Jesus, irmãos, quando ele veio na terra, ele não veio para moral, Deus. Ele chegou aqui e ele disse assim: olha, eu vim para revelar o Pai. Eu vim para revelar o reino de Deus. Sabe o que ele quis dizer com isso, irmão Cláudio? Ele quis dizer assim, é assim que o meu Pai pensa. É assim que o meu Pai faz. É assim que o meu Pai quer. Ele veio revelar esse Pai. Assim meu Pai pensa tanto na terra como no céu. Aleluia. Agora eu quero revelar Deus, Diogo, para as pessoas. Falando mal do comportamento delas. Nós vivemos reclamando de tudo, irmãos, porque nós buscamos por felicidade e não pela alegria da graça. Por isso que nada está bom. Hoje é um dia para esquecer. Pastor Diogo, hoje foi uma pressão, hoje foi um dia para esquecer, pastor Diogo. Para esquecer. Bom dia, só se for para si. Sabe por quê, irmão? Isso aí é não desfrutar da alegria da graça. Mas eu quero te dizer uma coisa. Sabe por que você está assim? Eu quero te dizer que carência, irmãos, é o que você pensa de você. Não o que Deus pensa de você. Eu já disse aqui que Deus te elegeu antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Para você ser santo e irrepreensível. Eu quero dizer que você é uma carta viva e não uma letra morta. A Bíblia diz que nós somos uma carta viva, uma carta lida, uma carta viva, não uma letra morta. Mas nós ficamos aos céus, a vida. O que eu fiz?
ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me gosta. Eu não caigo em lugar nenhum nessa terra. Vou para Marte. Estamos assim. Ai, pastor, por favor, faz uma ação por mim, porque eu estou tão desanimada. Eu estou desanimada porque eu pequei. Rapaz, a Bíblia diz que Ele te elegeu para ser santo, irrepreensível. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque Ele sabia que você já era pecador. Por isso que Ele te elegeu. Então Ele não precisava te eleger. Porque você já era santo, você já era irrepreensível. Então para que eu vou eleger você? Meu Deus. Isso é sinal que eu e você pecamos. Todo dia Ele está lá, ó, trabalhando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se posicione agora, irmãos, para dar uma resposta à necessidade da terra. Você precisa se posicionar. Ou então, eu quero dizer uma coisa para você: se você não se posicionar para dar uma resposta que Deus quer para esta nação, você vai se juntar a ela e vai clamar por resposta. Em vez de você ser uma resposta de Deus para a nação, você vai ser mais um clamor, Thalita. Mais um daqueles que se junta. Em vez de você ser um neste lugar, você é mais um. Está entendendo? Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Eu quero te usar para ser uma resposta para essa nação. Eu não te trouxe aqui para ser mais um. Mais um para incomodar o Senhor. Em vez de ser uma pessoa ágil na obra de Deus, batalhar, lutar. Eu sou feliz em Cristo. Eu não dependo das coisas, porque a coisa eu encontro no propósito. Não. Abacuque, ele como sempre reclamando, ele diz: por que eu vejo tanta corrupção, engano, não tem justiça na terra? Mas lá no capítulo 2 de Abacuque, pode ler, missionária Thalita. Versículo 4, certo? Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Aleluia. Sabe o que Deus está... Sabe o que aconteceu com Abacuque? Ele reclamou. De repente a Bíblia diz que ele pega, sobe, muda de posição, né? Porque ele vai sobre a torre de vigia, certo? Ele fala aqui, ó, sobre a minha torre de vigia e sobre a fortaleza. E me apresentarei. Olha o que ele faz. Ele muda de posição, aí ele se apresenta. E ele disse assim: para ouvir aquele que fala comigo. Veja bem. Então o Senhor responde a ele. Deus disse assim: olha para ele, escreve a visão. Porque até aquele que passar correndo vai ver, Diogo. Vai ver, aleluia. Porque até aqueles que chegarem aqui um dia e ficarem 20 minutos, 10 minutos, eles vão ter que ver. Eles têm que ler, Diogo. Não interessa se eles ficarem um ano dentro da igreja, Diogo. Não interessa se eles ficarem uma vida dentro da igreja, no Cláudio. É 10 minutos. Mas eles vão ter que ler o que está escrito. E essa visão eu quero dizer para a igreja que não é só para mim e para você. É para aqueles que passarem correndo também. Muitas vezes nós queremos a visão para nós, somos egoístas. Inchados, a Bíblia diz: não te inchas. Não, porque Deus me deu uma visão. Eu descobri a roda, só preciso botar para girar. Às vezes nós estamos assim, como quem descobriu a roda. Descobriu a roda, mas não sabe fazer ela girar.
a ter muitos pastores, obreiros. Não, porque Deus me deu uma visão. A visão é do reino, irmãos. Mas sabe o que aconteceu com ele? Que eu acho lindo. É que ele muda de posição. Ele sobe para uma outra plataforma. E aí o Senhor, ele diz, eu confio que ele fala comigo. Aí o Senhor começa a falar com ele. Aí Deus dá a visão para ele. Na posição que você está, Deus não vai te dar a visão. Mude de posição. Venha para a torre de vigia. Quando você for para a torre de vigia, você vai parar de reclamar. Quando você for para a torre de vigia, você vai ver lá de cima. Tua visão vai ser outra. Glória a Deus. Então você vai ouvir Deus falar. E até quem passar correndo vai ser. O Abacuque estava na mesma posição, procurando a felicidade da nação. E até ali ele estava nessa posição. Deus não deu nenhuma visão para ele. Deus não dá visão para crítico. Quero que vocês entendam isso. Deus não dá visão para crítico. O crítico, irmão, entenda bem isso, pastor Diogo. O crítico, ele até tem uma visão correta. O crítico, ele tem uma visão correta. Presta atenção no crítico, viu? Ele tem uma visão correta, mas ele não tem uma linguagem correta. Essa é a diferença do crítico. Visão, ele vê o que muitas vezes eu e você não vê. Ele chega aqui e ele diz, não, isso aqui não é assim, não é assim. Mas a linguagem, conforme ele está vendo, ele está falando. Então a linguagem dele sai errada. É uma coisa que eu contar uma coisa para o pastor Diogo e ele diz, não, mas não é assim, não é assim, não é assim, porque Deus não faz assim, não sei o que. Ele está caminhando não pela visão, mas pela linguagem. E você não constrói nada com a visão, você constrói com a linguagem. Então tome cuidado com o que você está falando. Amém. Aí sabe o que Abacuque fez? Ele mudou a linguagem. Aí o Abacuque mudou a linguagem. Quando ele viu que o negócio não era falando, e aí ele teve a visão, aí ele disse assim, ainda que a figueira não floresça, Glória a Deus. Aleluia. ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja os gados nos currais. Ele mudou a linguagem. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele fará com meus pés como da corça. Estão vendo a diferença? Vamos mudar o nosso vocabulário, irmãos. Irmãos, a oração não é para nós reclamar, mas é para nós ouvir Deus. Desfrutar da presença da sua voz. Ouvir o que Ele tem para os próximos dias. Deus chama Jonas. Sabe por quê? Porque Deus tinha um problema em Nínive. E Deus queria salvar Nínive. Só que, sabe o que acontece, irmãos? Jonas chega em Nínive. Jonas queria salvar Nínive do jeito dele. Aí Deus não tem só um problema. Deus tem dois. O problema de Deus não é só Nínive, é Jonas também. O problema de Deus ultimamente aqui na Holanda não é só a Holanda, é nós. Porque nós queremos ganhar almas do nosso jeito. Nós queremos fazer as coisas para Deus do nosso jeito. Não consultamos a Deus, Thalita. Cadê o mapa? Como que é para fazer? Tem gente que dá trabalho para Deus, viu? Então, irmãos, nós ficamos preocupados se vai dar certo. Que eu quero fazer do meu jeito. Não, vai dar, tem que dar certo. Sabe o que Deus falava ao meu coração? O Senhor dizia assim para mim, eu quero falar, mas as pessoas não querem ouvir. Que estão ocupadas. Elas estão preocupadas se vai dar certo ou não. Sabe o que o Senhor manda te dizer? Não se preocupe com resultados. Está querendo dar resultados, não se preocupe com fruto. E se for preciso Deus parar você para dar fruto, Deus vai parar. Pare de ficar pensando em resultados. Deus está falando de fruto. Há uma diferença muito grande. É um perigo. Irmãos, nós precisamos dar fruto.
Mas eu quero te dizer, você já viu árvore murcha dar fruto? Levante-se nessa manhã. Que a alegria do Senhor ela é a nossa força. Eu quero pedir para a igreja se colocar em pé. Eu quero pedir à igreja para se